E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça. Um dos nutrientes que mais geram dúvidas, que mais causam polêmica, mas que, vamos combinar, é um dos mais poderosos que a gente tem por aí. É isso aí. Hoje, o nosso papo é sobre proteína. Se você está pensando em secar, em ficar mais forte, quer dar aquela turbinada na saúde, ou simplesmente entender porque todo mundo só fala disso, esse mergulho é pra você. Já vou avisando. Proteína não é só para quem vive na academia, não, viu? É pra todo mundo. Mas antes da gente se jogar de cabeça nas descobertas, vamos começar entendendo o básico. O que é proteína, afinal de contas? Boa. Proteína é um dos 3 macronutrientes mais importantes, junto com os carboidratos e as gorduras. Entende? E ela é formada por umas moléculas pequenininhas, os aminoácidos. Hum. Eles são tipo os tijolinhos que constroem tudo no nosso corpo, Tipo, tudo mesmo. Sério. sem exagero. Yeah. Músculos, pele, cabelo, unha, até os hormônios. Ué. Tudo é feito de proteína. E o mais legal é que cada proteína tem uma função específica no nosso corpo, sabe? Dependendo da sequência desses aminoácidos, ela vai ter uma função diferente. É como se cada proteína fosse uma palavra. E os aminoácidos, as letrinhas. Que incrível. Quer dizer que a gente é o que a gente come, literalmente. Exatamente. E Yeah. por isso a gente precisa consumir proteínas de qualidade para dar para o nosso corpo todos os aminoácidos que ele precisa, principalmente aqueles que ele não consegue produzir sozinho. Mas e essa história de que proteína emagrece, é verdade ou é só mais uma letra da internet? Olha, a proteína por si só não emagrece, mas ela dá uma força enorme para quem quer perder uns quilinhos. É mesmo. Primeiro porque ela aumenta a saciedade, ou seja, você fica mais satisfeito por mais tempo e acaba beliscando menos durante o dia. Ah, entendi. Tipo, quem nunca sentiu aquela fome de leão depois de comer um pratão de macarrão? Exatamente. Com a proteína, isso acontece bem menos porque ela demora mais para ser digerida. Faz sentido. E tem mais. A proteína também tem um alto efeito térmico, o que significa que seu corpo gasta mais energia para digerir ela do que para digerir carboidratos ou gorduras. Peraí, você tá dizendo que eu posso queimar calorias só de comer proteína? É quase isso. Na verdade, o que rola é que o processo de digestão da proteína exige mais do seu metabolismo, e isso faz com que você gaste mais energia, Tá, ou seja, queima mais calorias. entendi. E ainda tem mais uma vantagem. A proteína ajuda a manter a massa muscular enquanto você está emagrecendo, o que é super importante para manter o metabolismo acelerado e evitar o efeito sanfona. Caramba, agora tô começando a entender porque a proteína faz tanto sucesso. Mas me tirou na dúvida. Se a proteína é tão importante para tudo no nosso corpo, como a gente garante que está consumindo o suficiente? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta é: variando as fontes de proteína. Tipo, quais fontes? E dá uns exemplos. A gente tem um montão de opções deliciosas, tanto de origem animal quanto vegetal. No time dos animais, a gente tem os clássicos: ovos, frango, peixe, carne vermelha. Que delícia. Mas e para quem não come carne? Quais as opções? Calma, que ninguém fica de fora. O mundo vegetal também é cheio de proteínas. Feijão, lentilha, grão de bico, quinoa, tofu, tempê. É mesmo? Sem falar nas oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas, que são verdadeiras bombas de energia. Nossa, quanta opção. E como a gente sabe quanta proteína precisa comer por dia? Tem alguma fórmula mágica? A quantidade ideal varia de pessoa para pessoa, sabe? Depende da idade, do nível de atividade física, dos seus objetivos e de outros fatores. Mas uma dica importante é dividir a ingestão de proteínas ao longo do dia, assim o corpo absorve tudo direitinho. Entendi. E claro, o ideal é sempre consultar um nutricionista para ter um plano alimentar individualizado. Por falar em dúvidas, sempre ouvi dizer que proteína em excesso faz mal para os rins. Isso é verdade. Muita gente tem essa preocupação, mas na verdade, se você não tem problemas nos rins, o consumo adequado de proteína é tranquilo para a maioria das pessoas. O problema é quando a gente exagera na dose e sobrecarrega os rins, que são os nossos filtros naturais. Ah, tá. É tudo uma questão de equilíbrio, né? Exatamente. E por falar em equilíbrio, vamos desvendar outro mito. Será que só quem malha precisa de muita proteína? Essa eu também quero saber. Mito. A proteína é essencial para todo mundo, independente se a pessoa faz exercício ou não. Lembra que ela está presente em todas as células do nosso corpo. É verdade. E participa de várias funções vitais, como a produção de hormônios, enzimas e anticorpos. Nossa, a proteína realmente é multifuncional. Mas e os suplementos de proteína são realmente necessários? Essa pergunta gera bastante debate. Os suplementos podem ser úteis para quem tem uma rotina corrida e não consegue consumir proteína suficiente pela alimentação, principalmente para quem se exercita bastante. Mas é importante lembrar que eles não devem substituir uma dieta equilibrada e rica em alimentos de verdade.
Então, o ideal é sempre consultar um nutricionista para saber se o suplemento é realmente necessário e qual o tipo mais indicado, né? Com certeza. A suplementação deve ser individualizada e acompanhada por um profissional. E aí, o que você achou de tudo que a gente descobriu sobre a proteína até agora? Tô impressionado. Nunca imaginei que a proteína fosse tão importante para tantas coisas no nosso corpo. E confesso que estou curioso para saber mais sobre os diferentes tipos de proteína, como elas são absorvidas e quais os mitos e verdades que a gente escuta por aí. Que bom que você está curtindo o mergulho. Na próxima parte, a gente continua essa aventura e desvenda mais alguns mistérios da proteína. Se prepare para se surpreender. Combinado. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da proteína. Na última parte, a gente desvendou o básico sobre esse nutriente poderoso. Mas ainda tem muita coisa para explorar. Preparados para mais. Preparadíssima. A proteína é um universo fascinante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se surpreende. Verdade. Uma das perguntas que ficou martelando na minha cabeça é: será que existe um limite para consumo de proteína? Tipo, comer proteína demais pode fazer mal. Essa é uma dúvida super comum. A gente sempre ouve aquele ditado: tudo em excesso faz mal. É verdade. Com a proteína não é diferente. Se você consumir quantidades absurdas, muito além do que seu corpo precisa, pode ter alguns efeitos colaterais. Tipo, quais? Me conta. Olha, o excesso de proteína pode sobrecarregar os rins, que são os nossos filtros, né? Eles trabalham duro para eliminar as toxinas do nosso corpo. Se a gente exagera na proteína, eles ficam sobrecarregados. Entendi. É. Como se a gente estivesse sobrecarregando nossos filtros, né? Exatamente. E se os rins não conseguem eliminar todo o excesso, isso pode acabar gerando problemas de saúde a longo prazo. Caramba. Então é preciso ter cuidado. E quais outros problemas o excesso de proteína pode causar? Outra coisa importante é que o consumo exagerado de proteína pode levar à desidratação. Sério. Mas por quê? Porque o metabolismo da proteína, ou seja, o processo de quebrar a proteína em moléculas menores para o corpo usar, precisa de mais água. Se você não se hidrata direito, pode acabar desidratado. Ah, tá. Então caprichar na água é essencial, principalmente quando aumentamos o consumo de proteína, né? Com certeza. E cada pessoa tem uma necessidade de água diferente. É importante prestar atenção aos sinais do corpo. Pode. Em alguns casos, o excesso de proteína pode dar problema digestivo, tipo gases, prisão de ventre e até diarreia. Nossa. Acho que a mensagem principal é: consumir proteína de forma consciente, respeitando as necessidades do corpo. E viu os sinais. Isso aí. E a melhor forma de garantir que você está consumindo a quantidade ideal de proteína e a proteína certa para o seu corpo é buscar orientação profissional. Falando em orientação profissional, a gente sempre fala da importância de ter um nutricionista, né? Mas por que esse acompanhamento é tão importante? Fundamental. O nutricionista é o profissional capacitado para avaliar suas necessidades, montar um plano alimentar personalizado e te ajudar a alcançar seus objetivos de forma saudável e sustentável. Seja para emagrecer, ganhar massa muscular ou simplesmente ter mais disposição. Então não adianta sair por aí seguindo dietas à moda. Não, cada organismo é único. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O nutricionista leva em consideração um monte de fatores, como idade, sexo, nível de atividade física, histórico de saúde e até suas preferências alimentares. É um plano sob medida, né? Exatamente. E além de te guiar na escolha dos alimentos e na quantidade de proteína, o nutricionista também pode te ajudar a identificar se você tem alguma deficiência nutricional, alergia ou intolerância alimentar. Acho que vale a pena o investimento. Com certeza. Saúde é o nosso bem mais precioso. Investir num acompanhamento profissional é cuidar dela da melhor forma possível. E a gente sabe que a proteína é fundamental para construir e reparar os tecidos do corpo, mas que outros benefícios ela oferece. A lista é enorme. Ela é fundamental para o sistema imunológico, ajudando na produção de anticorpos. Ou seja, uma boa dose de proteína ajuda a fortalecer as defesas do organismo. Exatamente. E não para por aí. A proteína também é importante para a produção de hormônios, enzimas e neurotransmissores. Nossa, a proteína está envolvida em tanta coisa importante. E tem mais. Ela também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando aqueles picos de glicose. E proteína é realmente incrível. Mas e para quem é vegetariano ou vegano, como garantir a ingestão adequada de proteína? Muita gente acha que essas dietas são pobres em proteína, mas a verdade é que existem várias fontes vegetais ricas nesse nutriente. Que legal. Quais são as principais? A gente já falou para algumas: leguminosas, grãos e oleaginosas. O feijão, por exemplo, é uma excelente fonte de proteína vegetal, além de ser rico em fibras e ferro. E a lentilha também, né? Sim, a lentilha é outra ótima opção. E para quem busca uma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais, a quinoa é perfeita. Quinoa, eu adoro. E é super fácil de fazer. Outras opções bacanas são o grão de bico,
a soja e seus derivados, como o tofu e o tempeh, e as oleaginosas, como as castanhas e as nozes. Dá para variar bastante o cardápio, né? Sem dúvida. E com um pouco de criatividade na cozinha, você consegue fazer pratos deliciosos e nutritivos sem abrir mão da proteína. E para quem tem a rotina corrida e busca a praticidade, o que você recomenda? Os suplementos de proteína vegetal. Eles podem ser uma boa para complementar a dieta, principalmente para quem se exercita bastante ou tem dificuldade de consumir proteína suficiente. Mas os suplementos não substituem uma alimentação equilibrada, né? Claro que não. Eles são um complemento e devem ser usados com orientação profissional. E qual a dica de ouro para quem quer ter certeza de que está consumindo a quantidade ideal de proteína? Procure um nutricionista. Ele é o profissional mais indicado para te ajudar a ter uma vida mais saudável e equilibrada. Perfeito. E com essa dica a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho no mundo da proteína, mas ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai desvendar os mitos e verdades sobre proteína, discutir as diferentes fontes e dar dicas práticas para você incluí-la na sua rotina. Fique ligado. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da proteína. Já vimos o que ela é, para que serve, de onde vem. Mas ainda tem umas perguntas que não querem calar, né? É verdade. Tipo, será que a proteína em pó funciona mesmo? E aquela história de que comer muita proteína faz mal para os rins? Chegou a hora de a gente separar o joio do trigo. Um dos mitos mais comuns é que a proteína só é importante para quem quer ficar bombado, tipo os fisiculturistas. Mas a gente já viu que ela é fundamental para todo mundo, né? Proteína é essencial para pele, cabelo, ossos, imunidade. Opa! E por falar em lista, vamos desvendar outro mito. Comer muita proteína sobrecarrega os rins. Essa crença é bem famosa, mas não é bem assim. Me explica isso melhor. Olha, para a maioria das pessoas, consumir proteína numa dieta equilibrada e com acompanhamento profissional não causa problemas para os rins. Tem até estudos que mostram que a proteína pode proteger a função renal em pessoas saudáveis. Interessante. Mas e para quem já tem problemas nos rins, o que muda? Aí, a restrição de proteína pode ser necessária, sim. Mas quem define isso é o médico ou nutricionista, que vão avaliar cada caso. Então, se você tem alguma dúvida sobre a sua saúde, procure um profissional. Sem dúvida, a automedicação nunca é a solução e com a alimentação não é diferente. E falando em alimentação, como a gente garante que está consumindo proteína suficiente e de qualidade? Variando as fontes, inclua no seu cardápio alimentos de origem animal, como carnes, ovos e laticínios, e também proteínas vegetais, como leguminosas, grãos, oleaginosas e sementes. E para quem tem dificuldade em comer proteína suficiente, o que você sugere? Nesses casos, o suplemento proteico pode ser uma boa, mas lembre-se, suplemento não substitui comida de verdade. É só um complemento para te ajudar a alcançar a quantidade de proteína que você precisa. E quais os tipos mais comuns de suplemento? Tem o whey protein, que vem do leite e é rico em aminoácidos, a proteína da soja, ótima para vegetarianos e veganos, e a proteína do arroz integral, que é hipoalergênica e fácil de digerir. Nossa, quanta opção! E como escolher o melhor? O ideal é conversar com um nutricionista. Ele vai te indicar o suplemento ideal para você. Faz sentido. Consultar um profissional é sempre o melhor caminho. Com certeza. E com essa dica, a gente encerra nosso mergulho no mundo da proteína. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que se sintam mais seguros para incluir esse nutriente na dieta. E se você ainda tiver alguma dúvida sobre proteína, manda pra gente nas redes sociais. A gente adora responder as perguntas e trocar ideias sobre esse tema. Valeu pela companhia nesse mergulho. Até a próxima! Um abraço!